Abençoe e te guarde. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi criado para trazer edificação a todas as pessoas. Que Deus te abençoe e que Ele possa falar profundamente ao seu coração. E eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. 4 passos para edificar uma família. Todos nós temos um sonho de ter uma família abençoada. Seja ela com nossos pais, com nossos avós, com nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos irmãos, qualquer que seja a configuração familiar, nós queremos ter uma vida de paz, de alegria, uma família próspera, uma família em harmonia, porque nós queremos ter pelo menos em algum lugar da nossa vida, um lugar de confiança, um lugar que a gente pode relaxar, um lugar que a gente pode ficar tranquilo, sem medo de todos os perigos que nos cercam durante a vida. Às vezes no trabalho você não pode confiar 100% nas pessoas, na escola, na rua. Infelizmente a gente vive numa sociedade que é um pouco perigosa. Mas quando chegamos em casa, queremos encontrar um lugar de tranquilidade, que a gente possa dormir em paz, conversar em paz, se alimentar em paz. Então é um desejo que está dentro da gente. Então eu quero compartilhar com você. Por quê? Quando você se empenha nisso, você lança uma semente. Qual é a semente? O seu desejo de ter uma família edificada. E se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender o que você pode fazer. Não importa se você é o pai, se é o filho, se é a esposa, se é o marido, se é o avô, se é o neto, não importa. Você vai se encaixar em alguma situação que você vai ver que você pode fazer algo que possa transformar a família. Mas lembra disso, é a partir de você. Não adianta transferir a responsabilidade, tá? Não adianta falar, mas se eu fosse o dono da casa, mas se eu fosse mais novo, mas se eu fosse... Não esquece essa palavra, mas se eu fosse, porque você não é. Então vamos trabalhar a partir do que você é, do que você pode contribuir. Mas antes disso, deixa o seu like aí para você não se esquecer, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, nos ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. Primeira coisa, vamos basear na palavra de Deus que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Na linguagem de hoje, se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Primeira coisa é isso. Não é colocar, alguns falam, colocar nas mãos de Deus. Não. A família é sua, ela vai ficar nas suas mãos. Deus vai te dar sabedoria para edificar o seu lar. Então lembra disso. Primeira coisa é você que tem que assumir a responsabilidade. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Tudo que você não pode fazer, que não é da sua competência, você pode orar que Deus realmente vai fazer. Ele faz. Mas o que eu vou falar aqui são coisas que você deve fazer. São coisas que eu devo fazer na minha família e você deve fazer na sua. Tudo que eu disser aqui, os 4 passos que eu quero citar aqui, são coisas que têm a ver com a nossa vida. Não são coisas que Deus vai fazer. Ele realmente não vai fazer. Se você não fizer, vai ficar sem fazer. Sabia disso? Que Deus não vai fazer no seu lugar. O que Deus vai fazer, Ele faz. O que Ele mandou a gente fazer, a gente tem que fazer. Se a gente não fizer, fica sem fazer. Por isso que as famílias estão com problema. Por isso tem tanta desigualdade, por isso tem tanta gente morando na rua, por isso tem tanta gente, tantas tragédias familiares. Por quê? O que Deus vai fazer, Ele faz. E o que Ele quer para a gente fazer, se a gente não fizer, Ele não vai fazer. Não adianta você insistir, Ele não vai fazer. Tá? Ele não prometeu fazer o que é trabalho nosso. Então vamos lá. Primeiro ponto, diálogo. Estabeleça o diálogo na sua casa, a partir de você. Ah, mas é porque eu sou mais novo, é porque eu sou mais velho, é porque ninguém me ouve. Diálogo não é o que você fala, diálogo é o que você estabelece. Então, primeira regra do diálogo: qual que é a melhor história que existe? A melhor história, qual que é a melhor história que existe? Aprenda isso, se você puder anotar para você não esquecer. Fala, a minha história. A minha história é a que eu acho mais interessante. A minha história é a que eu acho mais atraente.
A minha história é a que eu acho mais intrigante. A minha história é a que eu acho mais forte. A minha história é demais. Quando eu penso que a minha história é assim, eu tenho que lembrar que a outra pessoa que está perto de mim tem o mesmo sentimento. A melhor história é a minha e para você a melhor história é a sua. Então, se você quer estabelecer um diálogo na sua família, comece ouvindo a história das pessoas. Qualquer um deles, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu filho, seja sua filha, aquela pessoa que você quer começar a estabelecer um diálogo com ela todos os dias, comece uma conversa com ela e deixe que ela conte qualquer história. A história do dia, a história da vida, a história de uma conquista qualquer, a história do trabalho, a história de qualquer coisa que ela interessa, sem preconceito. Sem preconceito. Porque se a pessoa começar a falar de futebol, não, eu detesto futebol. A outra vai falar de televisão. Ah, detesto televisão. Então você está cercando as pessoas, não deixe que ela fale. Para estabelecer um diálogo, converse o que a pessoa gosta de ouvir, não o que você quer ouvir. Primeiro você ganha o coração dela, depois você ganha a cooperação. Segundo ponto, proteção. Os pais protegem os filhos de várias formas. O marido e mulher protegem um ao outro. Os filhos protegem os pais. Como? De várias formas. Você protege dando casa, dando abrigo. Você protege quando as pessoas falam mal dos seus pais, dos seus filhos, ou falam mal do seu marido ou da sua esposa. Você protege quando você mesmo não é agressivo com essa pessoa. Quando você não libera a palavra de maldição. A vida e a morte estão no poder da língua. Se você ficar falando, meu marido é bravo, meu marido é pão duro, meu marido é enjoado, meu marido é rabugento, quanto mais você disser, a Bíblia fala que você vai se fartar do fruto dos seus lábios. Não adianta falar isso. Se falar isso não vai resolver nada. Falar isso não resolve nada. Profetiza. Profetiza. O que eu pensei aconteceu. O que eu profetizei se tornou realidade. Começa a liberar palavra de bênção. Alguma qualidade seu marido tem. Alguma qualidade sua esposa tem. Começa a falar as qualidades que a pessoa tem. Começa a falar as qualidades que seus filhos têm. Começa a falar as qualidades que seus pais têm. Porque aí você protege a sua família. Você protege aquelas pessoas que você quer bem. Terceiro passo, comunhão. A Bíblia diz, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Gente, como é bom a família unida. Pode ser em volta de uma mesa, tomando um cafezinho, tomando uma água, tomando um suco. Mas para que isso aconteça, precisamos de ter algo para conversar. E a gente tem que criar essas situações. Quando você é uma pessoa agradável, você ajuda pessoas ao seu redor. Quando você é desagradável, você espalha as pessoas. As pessoas podem estar reunidas. Você chega, as pessoas se espalham. Cuidado, é porque você é desagradável. Se você chega na sua família e as pessoas se espalham, um vai para a cozinha, outro vai para o quarto, outro vai para a sala, outro vai para a varanda, outro vai para o quintal, pode saber, alguma coisa de mal você está fazendo. Não, mas é porque eu quero ensinar, eu quero... talvez esse seja o seu problema. Você quer ensinar falando, você quer ensinar corrigindo. A gente ensina de todas as formas, principalmente dando exemplo, tá? Paulo, falando de Timóteo, falou assim, ó, seja exemplo dos fiéis. Então, se você quer sua família edificada, seja exemplo para sua família. Então, faça alguma coisa útil para a família, ouça mais, fale menos, tá? Seja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio no irá, e aí você vai promover a comunhão. Compre alguma coisa gostosa para que a família coma junto. Faça uma brincadeira qualquer. Compre alguma coisa e fala assim, ó, eu quero... você tem 10 minutos para você me dar? Você tem 10 minutos? Fala com um por um. Todo mundo tem 10 minutos? Então, pega o seu celular, porque é um desafio agora. Então, toma o celular de todo mundo, o seu primeiro, coloque o telefone 10 minutos. Coloca lá o alarme. Daqui 10 minutos, todo mundo pode pegar o celular de volta. Só quero vocês, a gente, junto aqui. Você promove aquela comunhão. Faz em tom de brincadeira. Você pode me dar 10 minutos? Qualquer familiar vai poder te dar 10 minutos. E aí, quando você faz essa brincadeira, você promove uma interação familiar. Faça esse teste que você vai conseguir. Se 10 minutos for muito, pede 1 minuto. Depois você pede 2. Outro dia você pede 3. Mês que vem você pede 5. E assim você vai desenvolvendo a comunhão da sua família. Então, vai gravando aí, ó. Dá o like se você está gostando. Esquece de dar o like, não. Se inscreve no canal. Primeira coisa, diálogo. Segunda coisa, proteção. Terceira coisa, comunhão. O último,
sonhos. Gente, sonhos coletivos são sonhos realizados. Porque a Bíblia diz, ao seu companheiro ajudou e disse, esforça-te. Quando você sonha junto, quando você quer fraquejar, o outro fala, não vai desanimar não, eu estou animado, nós vamos, por exemplo, sonho de viajar em família. Não tem coisa melhor para uma família. Não tem coisa melhor sonhar junto. Vou visitar fulano de tal, em família, tudo em família. Lembra disso. Um não pode, então vão esperar uma data que todos podem. A família pequena que eu estou falando, não é a família de 20, 30 pessoas, porque aí você, estou falando de pessoas da sua casa, tá? O principal, você começa em Jerusalém. Depois você vai para Judéia, Samaria e os confins da terra. Primeira coisa é Jerusalém, era a casa que você mora. Normalmente as casas, principalmente né, no nosso Brasil, pelo menos, as famílias são pequenas agora. Quando eu nasci, as famílias eram grandes. Eu sou de uma família grande, nós somos 14 irmãos, tá? Todos vivos, todos meus irmãos, todos vivos, 14 irmãos. Agora, no seu caso, talvez você tenha mais um irmão, talvez você é filho único, talvez sua avó mora com você, talvez sua tia mora com você. Normalmente as casas têm 3, 4 pessoas, 5 pessoas. É muito difícil passar disso para os brasileiros. Então, não é tão difícil reunir. Que seja ir ao cinema, que seja ir ao teatro, que seja ir numa sorveteria, mas vá junto. Promova, são sonhos, comece com sonhos pequenos, depois sonhos maiores. Então, porque quando você faz isso, tem sonhos que são individuais e coletivos. Se alguém está sonhando um sonho que é dele, aproveita e dá força para essa pessoa. Incentiva essa pessoa a sonhar, porque Deus realiza sonhos. E o sonho coletivo promove a edificação da família. Tudo isso baseado na palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, quatro coisas. Ó. Diálogo, proteção, comunhão e sonhos. Então, essas 4 coisas vão abençoar a sua casa. Então, se você pegou o finalzinho do vídeo, volta lá e assiste tudo para você entender um por um como que coloca isso em família. Deus te abençoe, deixe o seu like, se inscreva e continue conosco, porque você é muito importante para esse canal. Então, nos ajude a divulgar e até a próxima, se Deus quiser.